O conselho da palavra para nós. Glória ao nome do Eterno, aleluia, Jesus. Pode mais? Glória a Deus. Glória. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do teu santo e bom Espírito. Diz aqui: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles foram repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não os sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Só até aqui. Amém. É a palavra que Deus nos traz adiante nessa noite, onde está aqui uma declaração dizendo sobre a perseverança no meio das provações. Glória a Deus. Segundo o exemplo de Cristo. Por que o exemplo de Cristo? Aleluia. Porque foi ele que de verbo se fez carne, sujeitando Glória a Deus. a um ser como nós, de maneira padecendo,
sofrendo, sentindo dores, fome. Mas tudo isso Ele sujeitou por amor às nossas almas. Onde nós vemos que, pelo próprio caminho da lei no passado, para que os pecados fossem perdoados, era por expiação do animal que era entregue em sacrifício, e quando o sangue era espargido, então eles recebiam o perdão dos pecados. Mas uma coisa que nós percebemos, que eles foram perdendo o seu comportamento, e de maneira que eles começaram a se perder pela sua própria força humana, pela rebeldia e pelo caminho da desobediência. Nós percebemos que chegou um ponto que os irmãos podem ver que está escrito, né, no Novo Testamento já, que quando o Senhor Jesus chegou ali para purificar o templo, que Ele chegou na porta do templo, estavam os cambiadores, e eles vendiam os animais, tinha pomba, tinha tudo. Chegou um momento que eles não pegavam nem mais do que eram deles. Eles iam sem levar nada, chegavam na porta do templo, compravam um animal, entravam dentro, sacrificavam como expiação do perdão dos pecados, e saíam e voltavam a pecar novamente. Era desse modo. Começaram a perder toda a identidade dentro de um relacionamento com Deus. Mas nós vemos que o amor do Senhor por nós é um amor incondicional. De maneira que tem um ponto da palavra que fala em Salmo no Cantares, que o amor ele foi declarado que ele foi mais forte do que a própria morte. E de maneira então que para que se cumprisse a palavra, nós sabemos que ele se fez em carne, esteve entre nós. Mas de maneira que ele expressava a própria imagem do Deus vivo. Porque pode ver que quando um dos discípulos indagou ele, dizendo, viu, mostra-nos o Pai. Ele falou, mas quem vê a mim é meu Pai que está no céu. O próprio Deus sobre o Filho, né, irmão, temos que sujeitou tudo nessa vida para nos dar esse direito tão santo de carregar uma esperança chamada vida eterna. Mas aqui, como nós vemos, ele dizia que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Mas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que para nos está proposta. E a todo instante ele dizia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Era o objetivo único dele, vencer um tabernáculo humano, o pecado, a morte, para reconciliar o homem para com Deus. Dar a condição para todos quanto crê, que já no tempo da vida, para aquele que crê e vive em Cristo, ele tem condição, já no tempo presente da vida, vencer o pecado e a morte. Glória a Deus. Porque pregamos o reino do céu, pregamos a sua justiça, pregamos uma vida eterna. E achamos que para viver ela é só depois dessa partida, não. Glória a Deus. Quem vive em Cristo, ele já vai sacrificando esse homem carnal para viver esse reino já no tempo presente da vida. Porque tem um ponto que o próprio Senhor disse, né, os discípulos antes da sua partida, se alguém vos matar, é um favor que faz a Deus. Porque querendo dizer, mediante o que viver em Cristo, se por algum momento alguém tirar a sua vida, só é um fruto de gozo eterno. Glória a Jesus. E outro ponto, Paulo ainda dizia para a igreja de Roma, que nós já no tempo presente da vida, nós temos que entregar o nosso corpo em sacrifício vivo para Deus. Possuir esse reino, possuir, bendito Senhor, essa glória, possuir já no tempo presente a vida eterna,
o momento já é oportuno para nós que aqui estamos. Porque se um homem ou uma mulher que está aqui dentro, não importa se desde o mais novo até o mais velho, de 5, 1 ano, de batizado, 20, 30, 40, não importa o tempo, bendito, se você ainda não tem dentro de si uma certeza de salvação, você não entendeu o que é viver Cristo aí. Mas alguém pode dizer, mas eu não posso garantir a minha carreira de vida eterna mediante o que eu estou vivendo nesse mundo sujeito. Sim, é verdade, mas em tudo que você fazer como caminhos de renúncia para viver a intensidade da fé, o homem sobrenatural, você já está dando um passo de salvação, de vida eterna. Porque a partir do momento que você começa a renunciar às paixões da vida, porque dizia o apóstolo Tiago, aquele que faz amizade com o mundo, ele se torna inimigo de Deus, mas o que aborrece o mundo, ele se torna amigo de Deus. Então, naquilo que você vai vivendo como um relacionamento, já no tempo presente da vida, você já vai garantindo a tua carreira que está proposta, você já vai vencendo toda a potestade, todos os espíritos, é nesse tempo presente, até declarar, bendito Senhor, algo que o quê? Que o próprio Deus testifica do que você vive na terra. Por que está escrito aqui que o próprio Senhor, ele sofreu afronta, suportou tudo para vencer? Porque ele deixou todo embaraço. Ele não se aplicou em querer saber, ou até mesmo declarar algo para o nosso inimigo. Não, ele não se preocupou com nada disso. A única coisa que ele tinha como preocupação é perceber se Deus Pai estava junto dele. Você pode ver que teve um momento que ele sentiu, né? Aquele momento de solidão da vida que ele disse, Eli, lama sabachthani, Deus meu Deus, tu desamparou eu? Foi o único momento, é a única preocupação. Contrário a isso, em nenhum momento ele se perdia pela afronta do tentador que estava à volta dele. Glória a Deus. Porque naquilo que é formado como é pacto, tem propósito, tem objetivo, tem carreira, tem proposta. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. É a única preocupação Aleluia, dele. Deus. Tem hora que no tempo presente da vida nós se preocupamos com tanta coisa, e o principal, nós não estamos muitas das vezes se preocupando. Olhar para nós mesmos e perceber, Senhor está comigo? Glória a Deus. O Aleluia. Senhor está do meu lado? Glória a Porque Deus. tem muitos que acham que para viver o Senhor e ter o Senhor, é ele ficar a todo momento querendo cobrar o Senhor de resposta, de sinal, de resposta, de sinal. Glória a Ele só Deus. consegue viver o Senhor nisso. Aleluia. Se o Deus. Senhor não dá resposta, não dá sinal, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, só nisso num ponto ele falava assim, um dia faz declaração, outro dia. Uma noite mostra a sabedoria de uma nova noite, ainda que sem vozes e sem fala, ele continua sendo Deus. É diferente do homem que vive uma vida relacionada ao próprio Espírito de Deus, que ele não precisa cobrar o Senhor para que se declare para ele, porque ele já vive o declarado, o seu próprio Espírito, de uma existência que ecoa dentro dele, que ele sabe que se ele vive e ele ainda está caminhando, é unicamente por uma razão, em vencer o mundo e viver a carreira que está proposta, uma carreira chamada vida eterna, a glória no céu. Por que fala aqui de uma perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo? Porque tudo aquilo que é relacionado ao caminho de uma carreira, de uma proposta, de uma vida que buscamos, a todo instante nós estamos sendo o quê? Experimentados para ver até onde está a nossa fé, para ver até onde está o nosso amor, a nossa condição, até onde nós suportamos e até onde nós desafiamos até mesmo os espíritos para declarar onde está a nossa inclinação da carreira. Glória a Deus. Tem homens e tem mulheres que pelo limite ele se declara só até onde não abala o teu ser, até onde não mexe com si próprio, até onde não toca na tua casa, até onde não mexe com a família, até onde não mexe no material. Ele formaliza um reino diante do que é visível, apalpável.
sabendo que o Senhor disse que não é para nós ficar presos nas coisas toda a vida que perece, mas que nós nos atentamos por aquilo que é invisível, porque é o que permanece. Glória ao Senhor. E o que nós notamos com tudo isso? Que tem muitos que declaram a fé, mas uma fé malograda, só por aquilo que é momentâneo e passageiro. Diferente de quem propaga uma fé por aquilo que é invisível, que nem mesmo ele consegue declarar do que grita dentro de si. Glória a Deus, porque aquilo que são caminhos relacionados à graça não nos ausenta da presença do Senhor, não, nos impulsiona a estar mais perto dele. Como dizia o apóstolo João, né, falando da videira verdadeira, não foi nós que escolheu ele, mas ele que nos escolheu, que não nos chamou para ser servo, mas para ser amigos. Se falarmos em relacionamento de servo, de amigo, hoje nós notamos que a maioria quer ser servo, porque servo só faz o que o seu Senhor pede. E ainda quando pede, ele indaga e faz muitas das vezes de uma maneira que incomoda. Amigo não, amigo vive amizade, amigo faz porque ama, amigo faz porque acredita. Glória a Jesus. E aqui ele declarava para nós que tudo isso ele suportou, né, diante dos pecadores, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Mas ele dizia aqui: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Glória a Deus. Será que todos nós que estamos aqui, é difícil isso aqui, até o falou aqui, né, na oração, nós no final vamos buscar os dons, mas guarda bem isso aqui, todos nós que estamos aqui, começando de mim, será que todos nós temos uma certeza de se considerar como filho hoje? Como está a nossa disciplina espiritual? Glória a Jesus. Como que está, vamos dizer assim, diante da nossa caminhada espírita, da carreira? Como está a nossa disciplina? Estamos crescendo ou estamos sendo malogrados dia após dia? Glória, porque tem muitos que falam assim, o tempo vai passando, ele vai perdendo o princípio e fala assim: nossa, quando eu era mais novo, eu era crente fervoroso, virtuoso, mas depois vem as provas, vai ficando daquele. Mas o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. Existe uma diferença aí, porque tem muitos que acham que por se batizar, ele já está salvo. O batismo é só um passo, é um chamado, mas a escolha está em cada um de nós que aqui estamos. Glória a Deus. Não nos assustemos com o que nós vamos ouvir aqui. É como nós ouvimos, tem muito que fala: eu nasci aqui dentro, eu cresci. Ele só nasceu e cresceu. Ele vive a religiosidade, a tradição, passado de pai para filho, filho para pai, enfim. Mas o principal ele não vive, a graça do Filho de Deus. A ponto que tem muitos irmãos que ele batizou, não foi por conversão, de renúncia, de viver o Cristo glorificado por uma vida perpétua em glória, não. Sabe por que ele batizou? Porque ele ouviu dizer que se ele não batizar aqui, ele morrer, ele vai para o inferno. Glória a Deus. E quantos que por um instante também procuram por algum momento procurar a existência de Deus, e ele se batiza para querer ter uma melhora de vida, para ver se as coisas mudam no casamento, mudam na família, se a pobreza vai embora, a riqueza vem. Quantos? Ele só quer por um momento viver daquilo que é como servo, como filho, tão pouco. E é fácil nós ver isso. Quando vem uma palavra que ela vai aferindo o nosso espírito, numa fé, nós percebemos que muitos se calam. Glória a Deus. Muitos abaixam a cabeça. Glória a Deus.
Muitos levantam, vão para fora. Por quê? São filhos bastardos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não aceita ouvir a verdade. O condicionamento que faz ele o quê? Ter a clareza da verdade diante de um caminho que vai fazer ele triunfar sobre o pecado, a mentira, e alcançar a vida eterna. Tem muitos que hoje, quando ele ouve a palavra da correção, ele sente como comichões do seu ouvido, porque ele quer ouvir só que o que a tua carne almeja, o teu sentimento próprio, a ponto que nós estamos chegando dias que, na verdade, o que os primórdios trouxeram para nós está ficando desconhecido. Pode ver que quando Paulo ele parou em Atenas esperando Silas e Timóteo, ele viu que os atenienses pregavam o evangelho, ele saiu andando e ele entrou dentro do lugar onde ele via lá os deuses do ateniense, um Deus de riqueza, de prosperidade, de saúde. Mas teve um Deus que ele viu que eles formaram, estava escrito desconhecido. E quando Paulo começou a pregar o exemplo do próprio Cristo, que morreu, que ressuscitou, que suscitou tudo isso, para dar vida a todos quanto creem no seu nome, alguém assustou. Quem é esse paroleiro que fala isso aí? Faz o seguinte, pega ele, leva ele lá diante do Aerópago, um lugar que cabia mais de 2.000 pessoas. E quando Paulo começou a pregar o Evangelho, começou a pregar o Cristo que ressuscitou, que se fez de maldito para nos tirar da maldição, para nos fazer pertencentes do sangue do Cordeiro. E você sabe o que eu quero declarar para vós? Eu tive diante das esculturas dos deuses que vocês formaram. Eu entrei dentro dos vossos santuários. Eu vi muitos deuses que vocês criaram dentro de vós. Mas teve um que vocês não tiveram como criação e colocou como Deus desconhecido. É esse Deus que eu vim apresentar aqui hoje. O Deus da santidade está ficando desconhecido. O Deus da consagração está ficando desconhecido. O Deus do milagre está ficando desconhecido. O Deus da eternidade está ficando desconhecido. Mas por quê? Porque muitos estão trazendo deuses para si próprio aqui dentro. Muitos cultuam o seu próprio Deus aqui. Se é um homem que sobe aqui em cima e formaliza o que está na mente dele. Hoje eu vivi um culto de glória. Hoje foi um culto astronômico. Outro traz o seu Deus aqui de prosperidade. Quando ouve aquilo que é para a humanidade, para a carne, que glória que eu vivi hoje. Quanto tempo que eu não falava em língua eu falei. Mas quando traz aqui um Cristo que foi levado à cruz, ele só falou uma coisa: se enfia no campo que no mundo eu vou ficar fora. Você ainda não se assusta. Eu vou acrescentar. Glória a Deus. Muitos baixam a cabeça, muitos se calam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É interessante quando se fala alguém que vive Cristo, quer mostrar para ele Cristo na imagem do ser humano. Ele vê um Cristo, ele vê um Cristo que é aquele que a gente vê as imagens futuras, só vê a barba, aquilo, e não sabe na verdade quem é o Cristo. Na verdade, a terra mostra um Cristo martirizado, machucado, dilacerado. Mas na verdade não é esse o Cristo que está entre nós. Na verdade, o que se apresenta para nós do que pregamos já é o Cristo que venceu tudo isso. É um Cristo que é conhecido como o Rei dos Reis.
Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Uma luz inacessível. Porque se um homem e uma mulher falam, eu estou vendo aí, é de uma maneira, bendito Senhor, eu vejo Cristo, não tem como ver, é uma luz inacessível. O que muitos vê é uma imagem do que o ser humano criou. E pela fé nós propagamos um Cristo que ainda nós não vemos, mas que sentimos que dentro de nós ele resplandece. Glória a Jesus. É como eu vi um menino que ele ligou para mim um dia e falou, irmão Alcir, eu quero contar um sonho que eu tive. O que você me diz? Eu sonhei que eu estava andando num caminho, e era um caminho como um deserto, e de repente apareceu uma luz muito grande na minha frente, e eu não conseguia orar para a luz, mas de repente a luz virou, eu ouvi uma voz que me disse assim, me segue, e eu saí com os olhos fechados correndo, de repente eu vi algo que caiu, e quando eu fui olhar, era uma cruz de espinho. E quando eu peguei era uma coroa de espinho. E quando eu peguei aquela coroa de espinho, uma voz falou para mim, coloca ela sobre a tua cabeça e me segue. Glória a Deus que está no céu. Agora o que nós notamos hoje? Que nós queremos viver um Cristo que se apresente nos nossos desafios, nas nossas tribulações, nas nossas calúnias. Achamos que ele tem que mostrar para nós que ele é Deus. Nós achamos que ele tem que nos justificar. Isso é tão real sobre o que Deus começou a falar aqui um pouquinho atrás, sobre de trazer deuses para dentro. É verdade. Tem alguém que ele passa uma calúnia falando, eu sou teu servo, não posso ser caluniado. Me justifica. Busca a vingança do próximo, a morte do próximo. É diferente, irmão. Porque pode ver que quando o penhor do Espírito Santo Consolador pegou os apóstolos, que eles começaram a entender a verdadeira razão de quem o amou e que eles tinham que viver. Quando eles foram presos e açoitados, que ele saiu, olhou para o outro e sorriu e falou assim, você está feliz? Eu estou. E por que você está feliz? Porque eu apanhei por quem me amou. Tudo que eu estou passando não é por mim, é pelo que vive em mim. Irmã que está aqui, irmão, moço, moça, pai, avó, do mais novo até mais velho, você não conseguiu entender ainda que tudo que você passa é porque tem um motivo. E qual é o motivo? Cristo vive dentro de você. Entenda uma coisa, não se assuste com o que nós vamos ouvir agora. Você acha que o teu inimigo está preocupado com a tua carne? Não. Você acha que alguém está olhando para a tua vida por uma coisa comum? Alguma perseguição? Não entenda dessa maneira. O problema não é você. O que se incomoda é por aquilo que vive dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus que está no céu. Sabe por quê? Se pegar bem, a palavra diz que pobreza e riqueza é dom de Deus. Mas pega bem uma coisa. Pode pegar tanto o pobre como o mais rico que está aqui. Colocar os dois juntos. Se sentar os dois para ouvir os dois, vão falar o quê? Sobre as guerras e as lutas. O que cada um fala. Não muda nada. Só muda uma coisa. O quê? Mediante o que vive em Cristo, a guerra que ele suporta. Até onde ele é capaz de suportar. Glória a Deus que está no céu. E sabe por que dessa palavra? Porque ele veio dar o exemplo do próprio Senhor que suportou tudo por amor às nossas almas. E de maneira que ele dizia, não seja como filhos bastardos, sem disciplina. Peço licença, mas na inspiração da palavra, nós estamos percebendo que os dias que nós estamos vivendo, falta disciplina para nós. Mas como que falta disciplina? Falta disciplina para entrar aqui dentro. Falta disciplina para respeitar esse lugar. Falta disciplina para respeitar a família. Falta disciplina para respeitar o teu irmão e a tua irmã. Falta disciplina. Falta disciplina. Glória a Deus. A ponto que nós notamos
que os espíritos mundanos, eles já andam no nosso meio. Glória a Paulo, Deus. quando se apresentou para a igreja de Corinto, falou: estive convosco, me ausentei. E quando agora eu volto a ter convosco, não dá para falar com vocês espiritual, sabe por quê? Vocês estão todos carnais, vocês não saíram do primeiro movimento. Não tem como falar convosco das coisas do Espírito, porque vocês estão presos na matéria. Meu Deus! Vocês só ficaram no leite racional, vocês não estão aptos para comer uma comida sólida. Glória ao nome do Eterno. Queremos dizer, vocês Aleluia. não cresceram, vocês não geraram disciplina, vocês não construíram um homem sobrenatural, vocês não souberam administrar o meu espírito. Glória, quem pode dar glória? Glória a Deus. Dentro da central de Poços de Caldas, Glória a Deus. Deus dará disciplina para nós até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas por que disciplina? Até para receber o dom de Deus tem que ter disciplina. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas como assim, irmão? Tem que ter disciplina? Tem que ter disciplina. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o dom de Deus, ele não vem para matar e destruir. Glória a Jesus. O dom de Deus vem para edificar. Pode ver, né? Olha como faltou disciplina para os discípulos, quando o Senhor falou assim: nós vamos até Jerusalém. Vamos. Quando eles saíram, que eles estavam indo, pararam em Samaria. E os samaritanos falaram: aqui nós não vamos dar uma posada para vocês, não. Aqui vocês não vão ficar. De repente, acho que Pedro e Tiago, Pedro e João, falaram assim: e aí, Senhor? Tu quer que nós pede igual Elias? Glória a Para descer Deus. fogo do céu, acabar com todos eles? O Senhor olhou para ele e falou assim: que espírito que tem em vocês? Quer dizer, vocês não têm disciplina? O Filho de Deus, ele não veio a não ser para salvar e dar vida, e não para destruir. Se tem um ser que deu disciplina e deu caráter, foi Cristo. Glória a Deus. Os dois discípulos não tinham palavra, porque declararam que não tinha disciplina. Hoje não é diferente. Tem muitos que acham que ele tem o dom, vai para as orações para ficar pregando contra o ministério, ver a morte do próximo, para acabar casamento, e tanta coisa. Glória a Deus. Olha. Isso quando não olha nas redes sociais e pega alguma coisa e ainda vem querer brincar com o sentimento do próximo. Glória, quem pode dar glória. Os profetas do Facebook, do Instagram, tá cheio por aí. Pregam o que é visível, mas os verdadeiros homens de Deus pregam o que está no coração. É invisível. Está pregando contra o dom de Deus. Jamais amamos o dom de Deus e vivemos o dom de Deus. Só que a gente percebe que muitos estão vindo sem disciplina. Ele chega no avião, ele já acha que está enxergando tudo. Aonde ele vai, ele quer pregar, ele quer orar, ele quer testemunhar. Só que quando pega a conduta dele, tem disciplina. Aleluia. Aleluia. Ele não tem disciplina em casa, não tem disciplina no trabalho, não tem disciplina na família, não tem disciplina com o próprio espírito. Porque uma hora ele profetiza, outra hora ele fica olhando coisas ilícitas na rede social. Não tem disciplina. E quando vai dar um conselho para ele, fala: perdoa a expressão, vai dar um conselho para ele, fala: esse irmão está endemoniado, está me perseguindo. Era o mesmo espírito que pegou o Roboão, que quando seu pai Salomão partiu, ele foi colocado no lugar. Busca conselho. Foi buscar conselho. Pegou os mais velhos que tinham disciplina, declararam para ele: vai devagar, não seja igual ao teu pai, cuidado, ame, abrace, suporta, tenha respeito. Aí foi nos mais novos, sem disciplina. Nada! Faz diferente, faz ele saber que você é rei. Todos que foram sem disciplina não tiveram prosperidade. Glória a Deus. Eu sempre aprendi uma coisa: se tem alguém que pode destruir a promessa na nossa vida, esse alguém é nós mesmos. E se nós não aprender a ter disciplina, nós se embriagamos e se destruímos por nós próprios. Eu não imaginava pregar isso aqui nessa noite.
Ele acha que ele vem, ele está numa condição que ele está vendo tudo e pode pregar. Você vai dar um conselho para ele, o irmão está querendo embargar, ninguém quer embargar a cadeira de ninguém. Glória a Deus. Só que muitas das vezes você mostra um brilho antes do tempo e você mesmo apaga ele. Tudo tem um tempo, tudo tem a hora. Deus não esquece de ninguém. Porque pode ver no pacto que fez Jonatas com Davi. Pode ver Davi rei. Jonatas já tinha partido. Mas Deus não se esqueceu de Mefibosete, que estava em um deparo da terra do esquecimento. Os que estavam sem disciplina, estava tudo ali. Mas de repente Deus falou para Davi, viu? Manda buscar Mefibosete. Santo é Deus. Aonde o senhor sentar, ele senta. Onde o senhor comer, ele come. Deus não esquece de ninguém. Mas para nós viver o penhor da graça Glória a Deus. e a manifestação do teu Espírito, nós temos que ter disciplina. Glória. Ah, mas eu sou mais velho. Que bonito que você é mais velho. Pega toda a tua experiência de perseverança, de fé, segundo o exemplo de Cristo, coloca no homem novo que vem vindo com o vigor da graça. Aleluia. Ensina ele. Ah, eu sou novo, ele é velho e não entende nada. Então pega o teu vigor de novo e junta com a experiência do velho. A gente vê, irmão, que tudo tem ordem. Quando Maria veio correndo, ela não queria nem saber quem era o anjo. Ela não estava, porque hoje está um tal, com todo respeito, anjo, e Cristo está ficando apagado. Estão adorando mais anjo do que o próprio Cristo ressuscitado. Glória. Glória a Deus. Quando Maria entrou no sepulcro, ela não perguntou quem era o varão, nem queria saber do varão. Ela falou, cadê meu Senhor? Eu quero meu Senhor. Aleluia. Ele já ressuscitou. Então tá bom, vou correndo, vou dizer que é para nós ir para Jerusalém. Correu, entrou dentro da casa e disse, olha, vamos rápido para Jerusalém. Por que, Maria? Cristo já ressuscitou. Pedro, é para você ir conosco, mas peraí, como que ele ressuscitou? Sai Pedro e João, correm para o sepulcro, corre para lá, corre. Pedro era mais velho, João era mais novo. João chegou primeiro, mas quando ele viu um sinal, enquanto não foi dado a ele o direito de falar, ele ficou quieto. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, tem hora para falar, tem momento de Deus na hora certa. João viu o lenço dobradinho, mas enquanto Pedro não desse a voz para ele, não podia falar nada. Mas quando Pedro deu a voz para ele, que ele declarou um sinal, que entenderam que o lenço, estava dobradinho, sinal que na tradição de Deus, quando o lenço está dobrado, é sinal que ele vai voltar à mesa. Ele entendeu, chegou a hora. Glória ao nome do Senhor. Pode guardar isso aqui, vamos encerrar a palavra, mas entenda uma coisa. Primeiro de tudo, disciplina. Disciplina espiritual está sendo derramada na central de Poços de Caldas. Disciplina. Disciplina para entender a voz de Deus. Porque a gente vê que até no operário do Senhor, ele fazia tudo com disciplina. Ele fazia tudo de uma maneira que não deixava a porta aberta. Diferente do que nós vemos hoje, irmão. Com todo respeito, é uma disputa, é uma vaidade do homem na mulher. É o grande mal que vem pegando a humanidade hoje, a vaidade própria. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. E muitos vão apresentando o seu Deus. E quando fala desse Cristo aqui, que ele se sujeitou e que ele abaixou, que ele se humilhou, ninguém dá valor para eles. A gente vê que Jonas, além de ser rebelde, não aceitar a voz de Deus, com desobediência, depois de pregar, ainda sobe lá em cima. Agora vou ver Deus destruir tudo isso aqui, Vou ver Deus destruir tudo isso aqui, De repente ele falou assim, olha, a boboreira já secou e desce depressa, que eu tenho uma obra. Mas espera aí, eu vim aqui para pregar, e de tudo que eu preguei, agora o Senhor vai aceitar o arrependimento. Você não está entendendo nada. Tem mais de 120 mil homens me reconhecendo como Deus. Eu não sou a mente do homem, dizendo eu sou Deus, eu aceitei a humilhação. Com
Com todo respeito, Deus me dá a graça de pregar uma coisa aqui. Eu peço licença, irmão. Licença. Mas tem hora que tem muitos que vê as coisas na obra de Deus e falam assim: ah, para melhorar essa obra tem que matar os velhos. Deus não precisa matar ninguém. É só Deus gerar disciplina em nós, que os velhos vão nos amar e abrir a porta para nós andar. Tudo que o ser humano olha hoje, acha que tudo para Deus resolver, Deus tem que matar. Esse não é o prazer de Deus. Sabe por quê? Se Deus quisesse, para encerrar a palavra, se Deus quisesse acabar com tudo, para nos dar a vida eterna agora, e Ele viesse, aniquilasse todos os espíritos, acabasse com tudo, nós subiria, acabou. Sabe algo que mais frustra os espíritos e mais envergonha os espíritos? É quando Deus faz um homem, pela força do seu amor, vencer eles de cara erguida e fazer como o Senhor fez olhando para o tentador e dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não vive mais aqui nós vivemos. Sabe qual é a maior decepção e fracasso dos demônios? É a vergonha. E diz a palavra, para encerrar, que sabe o que vai acontecer? Ele vai vir com voz de arcanjo. Ele não vai já chegar aniquilando os espíritos, fulminando, não. Está escrito que ele vai vir sobre as nuvens, com poder e com grande glória. Aqueles que estão dormindo vão se despertar na imortalidade. Estarão sobre os ares. E aqueles que aqui estiverem, não piscar de olho, quando a morte tentar pegar ele, o corpo cai e ele triunfa. E sobre os ares, formando uma coroa, vai cumprir o que disse sobre a mulher e o dragão, que as escuridão serão pisadas sobre a cabeça da serpente. E o que está escrito, que o sol da justiça vai raiar. E sabe onde vai estar os inimigos da igreja? Debaixo dos nossos pés. A igreja vai cobrir os espíritos de vergonha, de fracasso. Glória a Jesus. Para encerrar essa palavra, toda a igreja congregada na central de Poços de Caldas, levanta a tua cabeça. Receba a disciplina. Glória a Deus. Persevere na palavra. Porque eu vou cobrir os espíritos que te perseguem de fracasso. 9h15, a palavra vai terminar agora. Aleluia. Mas toda hoste demoníaca, todos os espíritos contrários que levantou contra a igreja, sejam vestidos de fracasso agora. E a glória, santo é o Senhor. Deus vivo. Mas que tenhamos disciplina, que reconhecemos, porque pode ver que os homens desde o passado, o sacerdote, e depois o próprio apóstolo Paulo declarou uma coisa: quando eu fui ter convosco, eu fui em temor e grande tremor. Meus irmãos, nós do ministério, irmã, toda vez que nós chegamos diante desse nome, chegamos em temor e grande tremor. Em nome do Senhor Jesus, o temor está sendo derramado aqui agora. Glória a Deus. Prepara a tua comunhão, que nessa última oração, o que você não via, você vai passar a ver. Glória a Deus. O que você não sentia, você vai passar a sentir. Aleluia. Abre a tua boca para dar a glória. Glória a Jesus. A virtude dessa palavra. Eu Que vai te vivo. ajudar a vencer a carreira proposta. E por fim eu quero dar a coroa da
E para encerrar, sabe só uma única coisa que o Senhor quer? Glória a Deus. É que nós, como a esposa do Cordeiro, chegamos diante dele, puro e sem mácula. Puro e sem mácula. Eita glória. Então guarda bem isso pela disciplina que está sendo derramada aqui. Eu vou te vestir como esposa do Cordeiro. E quando ter aquele tão grande encontro, tragada será a morte na tua vitória. Glória a Deus! Aleluia, Glória a Jesus. Deus! Como está escrito aqui, quando Paulo falava da ressurreição, ele dava um grito, porque ele declarando já a disciplina e vivendo o homem mortal, ele deu um grito: ó inferno, aonde está a morte? Eita glória. Aonde está a morte? Morte, onde está o teu aguilhão? Santo Deus. Tragada foi a morte na sua vitória. Irmã que está aqui, quantas das vezes o inferno mandou a morte te visitar? Ela te venceu? Não. E o aguilhão também não. E aonde está a morte? Tragada já foi na tua vitória. Quantas das vezes o inferno mandou a morte te procurar? Te matou? Não. E os aguilhão também não. Tragada foi a morte já na tua vitória. Sinta a vida de Cristo na tua alma agora. Levanta, sacode a poeira. Vive um novo tempo debaixo da graça. Eu vou te tomar com glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Seja louvado.